Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, vamos agora falar sobre um tema muito legal, que são o quê? As expressões. Acontece muito de nós nos expressarmos de maneira errônea, em que um discurso que poderia ser mais assertivo, ele acaba sendo totalmente errôneo, por causa da nossa forma de nos expressar. Acontece muito de que a pessoa ela domina o conteúdo, ela sabe do que ela está falando, só que, é o que eu brinco com vocês, chega na hora de falar, dá um mini AVC. Vem o estresse, vem a ansiedade. E aí, esse estresse, essa ansiedade, elas fazem com que nós usemos expressões que não são assertivas. Expressões que deixam o nosso discurso pobre. E hoje a gente vai falar sobre isso. Nós já falamos sobre a importância da oratória, como que ela enriquece, sobre a comunicação. Falamos sobre cores, olha que legal. Como que as cores influenciam tanto nas nossas decisões, quanto na visão que nós temos do outro, de uma apresentação, de um lugar. Tem muitas coisas que nós acabamos assimilando e nem percebemos, como a cor vermelha, como a cor amarela, a cor azul. A vermelha e a amarela ali voltadas para a ansiedade, a tensão, e azul uma coisa mais tranquila, mais limpa, mais de seriedade. Também algo mais aberto para a conversação. E como que vocês utilizam as cores? A administração ela faz isso muito bem no marketing. Existem setores específicos que só vão analisar a colorimetria das coisas. Não é só, ai, que cor que combina com o meu estilo. Agora a gente pergunta que cor que combina com o meu estilo de orador. E além disso, nós vamos perguntar que falas, que expressões combinam com o meu estilo de orador. Isso faz com que o nosso discurso fique rico, tanto com a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal. O que eu aparento? O que sem mesmo abrir a boca eu mostro? E quando eu abro a boca, essa linguagem verbal, ela está sendo assertiva? E aí, por que nós temos que prestar tanta atenção nas palavras? Olha, quando a gente usa as palavras da maneira errada, ou ali apresentando vícios de linguagem, ela vai demonstrar que o nosso discurso ele é pobre, que nós estamos inseguros. E aí, se você está falando, a pessoa já começa a te olhar assim com a cara, nossa, essa pessoa está insegura. O que acontece? Nós não ficamos inseguros. Por isso que é tão importante quando a gente vai para um discurso, quando nós vamos falar, o nosso discurso aparentar segurança. Porque se a pessoa começa a demonstrar reações de que o que nós estamos falando está assertivo, ela começa a demonstrar. E nisso nós começamos a fazer o quê? Nós começamos a entrar no ciclo da confiança. A gente pega e pensa, nossa, mas então o que eu estou falando está realmente certo. Eu estou assertiva nesse ponto. E isso nos dá mais segurança. Outra coisa muito importante é a falta de preparo. Olha, às vezes você vai estar super preparado.
super, super, super preparado. Só que a expressão que você usar vai demonstrar falta de segurança. Tem muitas vezes nós vemos um discurso de alguém que é doutor, PhD, e o discurso dele não parece que é de uma pessoa que é PhD. E aí nós vemos às vezes também um discurso de uma pessoa que não tem nenhuma formação e nenhuma formação em nível de educação formal. E o discurso dela é perfeito, você sai lá super impactado, sai falando, nossa, aquela pessoa tem razão, aquela pessoa te persuadiu, ela se comunicou muito bem. Mas isso significa que o outro não sabia o conteúdo? Não, ainda mais se for da área dele e foi um estudioso disso. Só que pode ter ocorrido de ele usar palavras errôneas. E essas palavras errôneas, elas demonstraram o quê? Falta de preparo, mesmo que ele era a pessoa mais preparada para aquela palestra. Isso também demonstra baixa credibilidade. Nossa, mas a pessoa está falando isso, ela não deve ter credibilidade nenhuma. E pode ser um PhD. Falta de confiança. A confiança ela é essencial. Quando nós nos impomos, quando nós mostramos que nós temos confiança no que nós estamos falando. Isso faz com que o nosso discurso seja assertivo. Dito isso, quais são as expressões que sabotam a sua comunicação? Vocês já conseguiram ver alguma expressão que vocês usam muito ou que vocês utilizam no dia a dia e você fala, nossa, eu não deveria ter falado desta forma? E aí, tem alguma? Outra coisa, muitas vezes nós verbalizamos sem pensar no que nós estamos verbalizando. Nós fazemos esse processo muito rápido. Nós não usamos a nossa racionalidade ali no processo de verbalizar. Vem na nossa cabeça e a gente simplesmente solta. E esse é um grande problema, pois quando nós fazemos isso, nós não analisamos o nosso discurso, nós não entendemos o que está me sabotando. Eu sou tão boa em determinado assunto, eu estudei tanto, eu escrevi sobre isso, mas por que está parecendo que você não é uma autoridade no assunto? São as expressões que nós usamos. E as mais clássicas, eu trouxe uma lista aqui, as mais clássicas vão ser o quê? Ai, eu acho que... Olha só, você acha? Você perdeu alguma coisa para achar? Olha como que a expressão fica frágil. Talvez seja. E nós, quando vamos falar essas expressões, nós ainda normalmente fazemos uma carinha de tô com dúvida. Muitas vezes você nem tem dúvida daquilo, você tem certeza, ou é a sua opinião. Defenda a sua opinião. Outro ponto muito importante é nós queremos parecer fofos.
Nós queremos parecer agradáveis. Não que você vai usar uma linguagem seca, discordial. Porém, se você falar, eu queria falar um negocinho. Quando você fala um negocinho, você perdeu totalmente a credibilidade da sua fala. É um negocinho, então não tem importância. Então a gente conversa depois. Não é urgente. Olha só, um negocinho. Usar palavras no diminutivo é errôneo em relação a discursos. Os discursos, eles não podem usar o diminutivo. A menos que você esteja usando intencionalmente. Eu tenho uma característica que eu sou muito impositora. Eu acabo sendo muitas vezes muito direta, muito bruta. E o que eu faço? Sim, às vezes intencionalmente eu uso palavras no diminutivo como forma de suavizar a minha imagem. E vocês, como futuros líderes, qual que é o perfil que vocês têm? Vocês precisam estar mais suaves ou menos suaves? Lembrando que se você ficar suave o tempo inteiro, vai ser muito errado para o seu discurso. Principalmente um feedback negativo. Ai, tem um negocinho que eu preciso falar com você. Olha que horror que ficou. Você precisa dar um feedback. Você precisa que a pessoa haja de determinadas formas. Outro exemplo. Na verdade. Então o que você falou não estava certo? Esse daqui é terrível, gente. Não sei se faz sentido. Se você não sabe, por que você está verbalizando? Não verbaliza. Se você não sabe se faz sentido, primeiro, vamos descobrir se faz sentido e depois verbalizamos. Só que nós não usamos essa frase porque a gente não acha que uma coisa faz sentido. É para trazer uma frase mais suavizada. Ah, é só uma ideia boba. Ah, eu tô aqui com uma ideia boba. Gente, se você tem uma ideia boba em uma reunião importante, não abra a boca. Defenda as suas ideias. Defenda a sua posição. Aqui, o próximo, nós usamos muito, muito, que é o quê? Desculpe incomodar, mas parece certo, né? Ou, quando a gente vai falar com alguém, bate na porta. Desculpa, você tá ocupado? Por que você tá pedindo desculpa? Você fez alguma coisa de errado? E outro ponto, você vai dar um feedback negativo e aí você usa a seguinte frase: desculpa, mas isso não é desta forma. Gente, quando a gente fala em comunicação, a gente tem a comunicação seletiva também. Nós pegamos parte do discurso que nós queremos escutar. Se essa pessoa tiver com uma comunicação seletiva, ela não vai entender que você está dando um feedback negativo. Ela vai focar que primeiro você pediu desculpa.
E realmente, você começou o seu discurso pedindo desculpa. Olha que absurdo. Posso estar errado, mas. E aí, quando a gente vai usar essas palavrinhas, nós ainda temos a mania de fazer o quê? Tentar ficar fofinho, virar o rostinho assim, para parecer mais fofo. É errôneo. A nossa posição, ela tem que parecer séria. A nossa linguagem corporal tem que ser de confiança. Eu entendo o que eu estou falando e ó, aqui, quando eu coloco a mão no meu corpo, estou me autoafirmando, estou voltando aos meus sentimentos. Estou colocando, eu sei o que eu estou falando e vou fazer o meu discurso. Muda totalmente do que a gente virar a nossa carinha para parecer fofo. E agora pensem, quais dessas expressões vocês usam no dia a dia? É muito comum o nosso discurso vir super carregado de expressões errôneas. E o que essas expressões elas vão fazer? Elas vão nos prejudicar muitíssimo. Por quê? Elas demonstram falta de certeza. Aquela pessoa, ela tá incerta. Medo de errar. Nossa, se eu tô falando dessa maneira, é porque eu tenho medo do que eu estou afirmando ali. Porque eu não tenho certeza da minha fala. Necessidade de aprovação. Existem pessoas que cresceram com muita necessidade de aprovação. Isso é um perfil psicológico, tá? Isso é normal. Nós temos que tratar. Porque se você é um líder, você tem que entender os feedbacks dos seus liderados. Porém, você não pode ter uma necessidade de aprovação muito forte, muito latente. Isso vai te trazer descredibilidade, diminuição do valor próprio. Tem uma frase que eu gosto muito, porém, temos que olhar para ela. Dei chance pro feio e o feio virou eu. Não pode dar chance pro feio, porque senão a gente fica feio. Estou usando isso como analogia. O que essa frase quer dizer? Que a pessoa deu uma chance para uma pessoa que não era tão bonita quanto ela, e aí quem ficou feia foi ela. Isso tanto para homens quanto para mulheres, tá? Tá, professora, mas você está querendo dizer o que com essa analogia tão abismal? Eu estou falando que quando nós nos diminuímos no nosso discurso para deixar o outro mais confortável, assim como muitas vezes nós nos diminuímos em um relacionamento para deixar o outro mais confortável, se a gente se diminui, o nosso valor diminuiu. E o outro vai entender que o valor dele é maior. Se o outro entende que o valor dele é maior e você se diminuiu, eu sinto muito em informar. O seu valor ficou menor. E você vai ter ali, principalmente se for um liderado seu, um conflito. Nós temos que demonstrar a hierarquia. Claro, de uma maneira muito aberta, de uma maneira assertiva.
Só que o seu liderado, ele tem que entender que você é o líder, você não pode diminuir o seu valor. E tudo isso está na nossa comunicação, verbal e não verbal. Então, vimos as frases que são errôneas. E pelo que nós vamos substituir elas? Por frases mais assertivas, obviamente. Aqui eu trouxe para vocês uma listinha de frases mais assertivas. Olha só, essas frases, elas vão trazer segurança para o nosso discurso. Elas vão mostrar que nós sabemos do que nós estamos falando. Ai, professora, mas eu não tenho certeza. Não tem problema você não ter certeza de algo. Muitas vezes nós não temos mesmo certeza. Só que, quando você verbaliza, você tem que mostrar que você está defendendo a sua opinião. Que mesmo que você não tenha certeza, que você acredita naquilo, que você vai lutar pelaquela ideia. Por quê? Se você acredita em uma determinada ideia, é porque você analisou, é porque ela é boa. Então haja como tal. Se eu acredito, se eu analisei, eu vou defender. Posso estar errado? Posso. É o risco que corremos. Porém, a nossa linguagem, ela vai ser mais assertiva. Então, vamos lá. Vamos beber um golinho d'água, que temos que nos hidratar. Vocês já se hidrataram hoje? Olha, a água é muito importante para as nossas cordas vocais. Não fiquem sem beber água. Agora que estou hidratada, o que podemos falar mais assertivamente em relação às expressões? Na minha visão. Tô certa? Tô errada? Não sabemos, mas é a minha visão. Eu proponho o quê? É uma proposta que você vai fazer para a equipe, cabe a ela aceitar ou não. Só que eu proponho que o orçamento de 2026 seja blá 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 blá. Olha como que ficou mais forte a minha fala, a minha posição. Vamos considerar a seguinte ideia. Você está com um problema ali. Ah, eu não sei se faz sentido. Cara, por que você não sabe se faz sentido? Ah, professora, porque tem isso, isso e isso. Então, vamos contextualizar isso aqui melhor. Sempre analisem o seu discurso antes de verbalizar. Vamos considerar a seguinte ideia, pessoal. Nós temos determinados problemas. E aí você vai começar a construir o seu discurso. Posso falar uma coisinha? Não, tem uma sugestão. E aí você até não entra tão bruto na sua fala falando, tem uma sugestão. Porque também tem vezes que nós estamos falando com os nossos superiores e pode parecer que a nossa linguagem não está tão assertiva. Ela está um tanto quanto direta e muito bruta. Tem uma sugestão, ela entra suave. Ela não desafia a hierarquia.
Na realidade, nenhuma dessas frases, quando usadas corretamente, elas vão desafiar a hierarquia. Muito pelo contrário, elas vão ser assertivas. Você viu um ponto. É importante destacar que o orçamento de 2027 é construir seu discurso. Ah, olha essa daqui que legal. Estou convencido de que. Se você está convencido, se você tem essa opinião, é muito bom. Então fale. Estou convencido de que. Acredito que o melhor caminho é. Outro ponto, nós queremos sempre enfeitar as nossas frases, deixá-las mais fofas. Gente, um discurso assertivo, ele não é fofo. É o processo de comunicação que vocês viram. Ele tem que ser direto. O meu receptor da mensagem tem que entender ela. E quanto mais elementos se tem em uma mensagem, mais difícil se torna a decodificação, que é o nosso entendimento. Ao invés de ficarmos colocando coisas e coisas e coisas no nosso discurso, muitas vezes temos que fazer ao contrário, tirar as coisas do nosso discurso, deixar ele mais limpo, mais clean. Entenderam? Quanto mais coisas se tem, mais difícil se torna a análise. Dito isso, vamos fazer uma atividade? Olha, eu vou fazer só uma com vocês e as outras vocês vão fazer sozinhos. O que essa atividade ela visa? Essa atividade ela vai visar a comunicação mais assertiva. Nós vamos pegar algumas frases aqui e vocês vão ter que reescrevê-las. Elas são frases que estão com ali expressões sabotadoras e vocês vão ter que reescrever com expressões assertivas. O que você vai fazer? A prof vai fazer uma com vocês e aí vocês vão ter uma lista para responder. Vamos lá. Como é que parece que vai vir espirro, gente? Eu queria só falar uma coisinha. Diminutivo é terrível. Por que você não coloca em vez de eu queria só falar uma coisinha? Na minha opinião. Olha só. Olha como que mudou. Eu queria falar só uma coisinha. Não usa. Na minha opinião. E vocês estão vendo como que a frase diminuiu? Vou fazer a outra. Tô boazinha hoje, ó. Que fofa que eu tô. Virar o pescocinho para parecer fofa. Ó. Não sei se faz sentido, mas que é quando a gente começa as primeiras reuniões na vida adulta, né? Aquelas reuniões sérias,
Nós somos muito inseguros. E o que nós fazemos? Não sei se faz sentido. Cara, sinto muito. Se você não sabe, por que você não usa? Estou convencido de que você está convencido de alguma coisa. Não tem problema você usar essa frase. Estou convencido. Essa daqui é a campeã. Olha só. Isto aqui faz com que nós percamos o senso de urgência. Desculpa, posso incomodar? E essa é muito difícil de você pensar no que você pode substituir. Porque nós fomos ensinados a bater na porta do chefe e pedir desculpa. Você fez alguma coisa de errado? Intrinsecamente, quando você já pede desculpa, a pessoa já vai fazer com que a racionalidade dela pense que você está errada. Você está errado? Por que você está pedindo desculpa? E sempre que nós queremos falar com alguém, o mais comum é: desculpa, posso incomodar? E sempre uma viradinha no pescoço, que é pra pessoa sentir com que nós somos frágeis, para parecermos mais fofos. Como que eu posso reescrever isso? Vocês já pensaram? Bate na porta. Com licença, podemos conversar? Ou, com licença, você pode me receber agora? Pronto. Você não tem que parecer fofo, exceto em alguns momentos. Você tem que parecer profissional. Um líder tem que ter características de líder. E aqui, algumas dicas de ouro. Acredite que você fala bem. Ou seja, gente, acreditem na fala de vocês. A nossa fala tem que ser carregada de confiança. Não chega na sala de alguém, não vai para uma reunião sem antes ter planejado o seu discurso. Leva anotadinho os pontos principais. Faz um esqueminha. Faz um fluxograma. Planeja a sua mensagem. Não tem como a gente tirar do papel o que não foi colocado. Quando você vai fazer um discurso e esse discurso não está planejado, ele sai errôneo, ele não sai objetivo. Gente, se é você que trabalha em uma determinada área, se é você que conhece o setor, se é você que conhece os gargalos, confia no seu conhecimento. Confia na sua posição. Eu sei do que eu estou falando. Não faça com que
a sua falta de confiança pareça falta de conhecimento. Você estudou aquilo, você se preparou para aquilo. Temos que evitar também muito o quê? As desculpas desnecessárias. Só se desculpe se você fez algo errado. Ah, eu fiz algo errado mesmo, professora. Então sim, só que da maneira correta. Se desculpe. Ah, eu não fiz nada errado. Não se desculpe. Se você começa um discurso, uma fala, pedindo desculpa, a racionalidade da pessoa já vai levar para onde? Essa pessoa está errada. Essa pessoa cometeu um erro. E nós temos que eliminar também os nossos vícios de linguagens. Aqui, quando nós falamos nas expressões que sabotam a comunicação, se elas se repetirem muito durante o nosso discurso, elas também vão se enquadrar como vícios de linguagem, ok? E o que são esses benditos vícios de linguagem? Eu aposto que vocês sabem. Pensaram? Ó, algumas dicas aqui. É aquelas palavras que quebram a nossa comunicação. Ou seja, aquela palavra que a gente coloca em todo momento. A gente vai soltando ela, vai soltando ela, vai soltando ela. Que empobrecem a nossa mensagem. O que vocês falam que empobrece a mensagem de vocês? Que desvia a atenção do ouvinte. Quando você começa a repetir aquela palavra, o ouvinte perde a atenção. E transmitem insegurança. Os nossos vícios de linguagem, eles transmitem muita insegurança. Por quê? Nós usamos os vícios de linguagem muitas vezes para evitar o silêncio. E vocês viram os discursos. No caso da análise do discurso que nós fizemos do Barack Obama, da linguagem dele, ele faz muito o quê? Pausas. E ele usa essas pausas a favor dele. Então, não faz sentido vocês quererem sempre colocar uma palavra ali. Não tenho o que dizer. O que eu vou fazer? Respira. Começa outra frase. Não precisa enfiar palavras onde não tem. E esses vícios de linguagens, eles são o quê? Então, pessoal, perdão. Os nossos vícios de linguagem, eles são o quê? Palavras sem função real. É aquelas palavras que a gente enfia no meio das frases, né? Exemplos. O né. Nós temos muita mania de usar o né. Tudo que a gente vai falar, aí, né? 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 O tá, tipo, entendeu? Aí? E aí? E aí, né?
Todas essas palavras, quando elas se repetem muito, quando nós sempre usamos elas, sem função na nossa frase, ela não está desempenhando nenhuma função dentro da nossa frase, elas são classificadas como vícios. O é. E nós fazemos isso como muletas. E essas muletas normalmente são por medo do silêncio. Aprendam a usar o silêncio, a entonação. E em quais momentos elas mais aparecem? Os momentos que elas são mais aparentes, pessoal, é sempre no início e no final de frases. Daí, nós fomos lá, né? Nós começamos a frase achando que muitas vezes nós precisamos desse conectivo. Só que, se você tirar ele, a sua frase não tem prejuízo. Na realidade, ela tem ganho. Outro momento que nós usamos muito. Quando estamos inseguros. Eu tô insegura, eu tô com medo de falar. E aí eu venho e encho de vícios a minha fala. Porque aquela insegurança faz com que eu comece naquele mini AVC que eu brinco com vocês. Então, a gente trava. Só ficou muito aparente insegurança. Quando nós queremos improvisar. Situações de improviso, elas ficam nítidas. Muito, muito, muito nítidas. E quando o nosso vocabulário também ele é muito limitado. Aqui, quando eu falo em vocabulário limitado, eu não estou falando que vocês têm que aprender palavras difíceis. Não estou falando que vocês têm que começar a enfiar palavras difíceis nas frases, muito pelo contrário. O seu discurso ele tem que ser assertivo em relação ao seu público-alvo. Qual que é o seu público-alvo? Meu público-alvo vai entender essa palavra? Ele vai entender esse contexto? Só que precisamos de um vasto vocabulário para evitarmos os vícios. E agora, uma atividadezinha de autorreflexão para vocês. Quais palavras você repete? Então agora pensem, quais palavras que vocês mais repetem? É o né, é o então, é o é o aí. Beleza, identifiquei quais são as palavras que eu mais repito. Em quais situações elas mais ocorrem? Ah, professora, é quando eu tô nervoso. Não, é quando eu vou ter que falar sobre algo que eu não me preparei, ou seja, uma situação de improviso. E aí a próxima pergunta é: por que elas aparecem? Nós temos que começar a fazer a comunicação consciente. Essa comunicação consciente é racionalizarmos o que nós vamos falar, pensarmos. E sempre que nós identificarmos uma palavra errônea, uma frase errônea, nós temos que voltar e corrigir o vício. E aí a gente vai reformular. Não é sempre que nós vamos conseguir reformular a frase.
Não vai ser em todos os momentos, não vai ser com todo mundo. Porém, sempre que possível, façam uma comunicação consciente. Comecem a prestar atenção no que vocês falam. Estejam atentos à fala de vocês. Aqui algumas dicas para ampliação de vocabulário, que é: leia mais. Ler é muito bom para ampliarmos o nosso vocabulário. Sempre que possível, usarmos novas palavras. Eu sou uma pessoa muito animada com novas palavras. Tem momentos da minha vida que eu descubro uma nova palavra, eu acho ela legal, eu começo a usar ela em tudo quanto é frase. Eu crio hiperfoco na palavra. Isso é legal. Por quê? Porque daí nós vamos aprender a revisitar essas palavras. Porque não adianta só também aprender uma nova palavra e nunca utilizarmos ela. Nós temos que revisitar. Então, o nosso vocabulário, quanto mais rico ele for, menos uso de muletas ele vai ter. E simplifique. Que nem eu falei anteriormente. Falar bem é falar simples. Quanto menos elementos tiver na nossa fala, vai ser mais fácil do nosso interlocutor decodificar a nossa mensagem. Vamos evitar aquelas palavras muito rebuscadas. Nossa, aquela palavra é muito difícil. Ninguém entendeu. Esse não é um discurso assertivo. Tem pessoas que usam isso para parecerem inteligentes. Não é o que vai ocorrer, gente. E muita clareza e objetividade. Seja claro, seja objetivo. Mostre o que você está falando com clareza, com objetividade. Não dê rodeios. A menos que você tenha um motivo específico para o seu rodeio. Evite ele. Façam pausas. Usem o silêncio. As pausas, elas vão transmitir o quê? Segurança. Pensem agora em um discurso que vocês já assistiram que a pessoa faz pausa. Normalmente ela anda pelo palco, ela faz uma pausa assim, dá uma acenada com a cabeça, e aí vocês começam a acenar com a cabeça também, concordando. Ela está usando a linguagem corporal verbal e não verbal. E o que as pessoas fazem quando é o momento da pausa, muitas vezes? Elas ficam com medo. E aí elas colocam o é, o né, o então, o é. Não tenham medo do silêncio. Sempre peçam feedbacks. Gente, é sempre importante nós termos pessoas que nós possamos confiar. Então, você pode pedir para um amigo, para um colega, em qual momento que eu estou errando aqui na minha frase? Aonde que a minha frase ela não é assertiva? Pois existem casos, e não são poucos, de que as pessoas elas não identificam aonde que elas erram. Nós ficamos tão viciados na nossa fala, a nossa fala ela é tão cotidiana que mesmo gravando, olhando, revisitando a nossa fala, nós não identificamos alguns vícios. É que nem quando vocês escrevem um texto, vocês escreveram algo errado e vocês não conseguem ver, porque o olhar já está viciado. Isso é natural. E aí, quando aquela pessoa nos falar, nós vamos falar, realmente,
tem um vício aí. Tenho que revisitar essa fala. Então, sempre façam o quê? Vigiem a fala, corrijam sempre que possível e recomece. Ah, errei. O que eu tenho que fazer? Reformule a frase e comece ela novamente. A reformulação, ela é muito boa nesse sentido. Outra coisa, nós somos uma sociedade imediatista. A gente não consegue mais assistir um vídeo de 1 hora. As mudanças, elas não vão ocorrer na nossa fala da noite para o dia. E isso é natural. Então, vocês só vão conseguir ter mais acerto com o quê? Com treino, com disciplina. É que nem um músculo. Lembrando que nós temos músculos também no nosso rosto, tá? Nós temos que aprender a usá-los. Treinem, pessoal. Sejam gentis com vocês. Nós tendemos a ser muito críticos. Ah, eu errei. Nossa, mas eu sou burro mesmo. Ah, eu sou burra, por isso que eu erro. Não, faz parte do processo. E todo processo de mudança gera dor. É natural. Em alguns momentos nós nos irritarmos, nós sentirmos algum tipo de dor, nós sentirmos frustração. E também pensem, gente, um discurso, ele não vai ser 100% limpo. Ele vai ter um né, um é, um então. É natural que tenha. Não se preocupe em eliminar 100% dos vícios. Um pouquinho, se tiver um pouquinho, mas professora, eu vou usar como conector. Só é vício se não tiver função na nossa frase. Tem função, então não é vício. Tá atrapalhando a minha comunicação? Aí sim. Não atrapalha a minha comunicação, então não é vício. Então sempre vamos ter que ficar em guarda. Nesse começo é ficar em guarda mesmo, porque vocês vão começar a descobrir em quais momentos vocês erram. Então vamos identificar os vícios, eliminar eles, pedir ajuda, se gravar. Se gravar é horrível. Nossa, e depois a hora que a gente vai assistir? Não, mas não tá perfeito, tem que parar, tem que fazer de novo. Faz parte do processo, gente. Gravem-se, se assistam, entendam onde que vocês erram, onde vocês acertam também. Nossa, mas eu adorei aquela pegada que eu tive em determinada frase. Faz parte do processo. E fiquem muito atentos. Esse sempre vai ser um processo contínuo. E para finalizarmos, uma frase de impacto. Sua comunicação mostra quem você é, antes mesmo de terminar de te ouvir. Vocês já perceberam que às vezes tem uma pessoa que você fala, não dou nada por essa pessoa. Ela subiu num púlpito, ela subiu num palco, ela subiu num palanque, ela muda totalmente. Aqueles primeiros segundos você chega a fazer assim, caraca, que impacto que teve. Isso é normal.
Dito isso, vamos para as atividades. Eu vou passar uma listinha de atividades, dessa vez vai ser pelo Forms, ok? E o prazo para entrega também vai ser dia 24 até as 13 horas. Espero que todos façam e me enviem. Bom final de semana para todos e uma ótima semana. E para os que vão defender o TCC, muito treino, muita paciência e se grave. Qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou à disposição. Beijinhos, pessoal! Ó, fofinha.